Olá, eu sou Daniele Foggen, estrategista de carreira, liderança e negócios, e hoje estarei disponibilizando para você uma conversa fantástica que eu tive hoje com a Magda Damasceno. Ela que é fundadora da startup Athena Jobs e também sócia proprietária da Cross Experience Natal. Então fica aqui comigo que tem muita coisa interessante. Oi, gente, boa tarde para você que está aqui no meu canal do YouTube. Eu estou aqui com a Magda Damasceno. Nós estamos aqui no nosso bate-papo de hoje. Na verdade, esse bate-papo inicialmente seria uma live que nós estaremos fazendo semana passada. Infelizmente não deu certo e a gente resolveu que o mais importante de tudo era a gente não desistir, porque nós somos brasileiras, não desistimos nunca. E a gente também queria muito compartilhar conhecimento e trocar aqui, né, um bate-papo, trocar informações com vocês sobre equidade de gênero na liderança corporativa, né? Então, já tinha conversado com a Magda sobre isso e eu estou super feliz de estar fazendo esse bate-papo de hoje aqui com ela, porque a Magda, para mim, é a minha primeira referência em gestão de pessoas, né? E a gente vai já contar aqui por quê, mas, na verdade, a Magda aí tem uma carreira incrível. Vocês vão estar vendo aqui na descrição desse vídeo um pouquinho sobre ela também. E eu estou super feliz, Magda, de estar aqui com você hoje, participando desse bate-papo, né, na verdade, aqui. Eu também, Dani, estou super feliz. A recíproca é verdadeira, né? Eu também tenho muita admiração pela sua carreira. Eu comecei minha carreira como estagiária e eu te conheci como estagiária. Exato. Então, temos uma carreira parecida, né? Estou super feliz também. Então, assim, gente, eu vou pedir aqui para a Magda se apresentar para vocês. E antes disso, já que a gente está aqui no canal do YouTube, se você ainda não é inscrito no canal, então se inscreve aqui no canal. E no decorrer desse nosso bate-papo, se você gostou desse vídeo, curte ele também. Isso é muito bom para que o YouTube consiga entender o conteúdo que a gente está aqui compartilhando, tá? Então, Magda, conta um pouquinho aqui para a gente sobre a tua trajetória, o que você está fazendo atualmente, né, para a gente começar esse bate-papo. Tá bom. Bom, pessoal, eu sou natalense, eu nasci aqui em Natal, mas nos últimos 15 anos eu morei em 5 cidades diferentes. Eu construí minha carreira em recursos humanos em grandes empresas. Eu trabalhei na Ambev, trabalhei na PepsiCo e, por último, estava trabalhando na Vale. E esse ano eu fiz uma transição de carreira, né? Eu saí depois de 19 anos do mundo corporativo, eu parti para o empreendedorismo. E foi bacana que, assim, o meu objetivo inicial foi montar uma startup focada em recrutamento e seleção de mulheres em cargos de liderança, mas no meio desse trajeto aí eu também me transformei em sócia proprietária de uma academia de cross-training com meu marido. Então, é muito bacana, assim, que as coisas vão acontecendo, né? Então, são dois negócios que têm tudo a ver comigo, né? Como profissional de recursos humanos, ainda continuo, né, nessa busca pela equidade de gênero na liderança corporativa, que hoje eu diria que é uma dor global, e ao mesmo tempo a questão da saúde, da qualidade de vida, que é o que eu montei aqui com o meu marido, um negócio que hoje nós somos operadores aqui em Natal e que eu estou muito feliz em fazer parte desse projeto também. Então, hoje, esse é o meu trabalho atual. Maravilha, Magda. E assim, gente, para vocês que já vêm me acompanhando aí por um tempo, eu tenho feito nesses últimos 2 meses lives, né? Estava fazendo essas lives lá no Instagram e sempre trazendo pessoas que, primeiro, têm um link comigo, a gente tem uma relação, seja se a gente se conheceu no mundo corporativo ou foram mulheres que foram minhas clientes. Por quê? Porque eu tenho falado nesses últimos meses sobre a questão de estratégias de liderança feminina. Então, a ideia seria, nos meses de setembro e outubro, estar aqui com mulheres, com líderes femininas, para a gente tratar sobre assuntos que a gente já lida no nosso dia a dia e que seria super interessante estar aqui compartilhando com vocês. Então, hoje, o tema que eu trouxe com a Magda foi a gente falar sobre essa equidade de gênero na liderança corporativa. E a ideia hoje é que falar com a Magda, que já é uma pessoa que já dá palestras, né, Magda, sobre essa questão do empoderamento feminino, da liderança feminina. Então, não podia ser outra pessoa melhor para falar sobre esse tema. E como a Magda falou, a gente se conheceu há quase 12 anos, né, Magda? Não, muito mais que isso, né? Lá em 2002, né?
sem revelar as idades. Mas eu conheci a Magda lá em 2002, na época que eu comecei o meu primeiro estágio de fato, né, numa organização, numa empresa. E aí eu comecei como estagiária na Ambev e a Magda naquele momento já trabalhava, já era gerente do RH, né? Isso, Magda? Isso. Não, acho que quando a gente se conheceu, acho que eu era analista e depois eu virei coordenadora, depois virei gerente, mas foi bem no comecinho da minha carreira em RH também. E foi no começo total da minha carreira, né, Magda? Eu lembro que já naquele momento a gente já até pode começar trazendo esse exemplo, porque eu acho que era uma coisa bem prática e é legal a gente compartilhar nossa experiência. Então, assim, né, eu era estagiária de vendas na Ambev, e aí na sala de vendas eu acho que eram quase 40 homens, né? E no começo só tinha eu de mulher, e eu acho que alguns meses depois contrataram uma vendedora mulher, né? Então, com o passar do tempo, na sala de vendas era só eu, né, como estagiária e uma outra vendedora mulher, e aí mais de 40 homens. Então, ali, a gente sabe que a realidade talvez hoje seja diferente, mas lá em 2012, né, nesse tempo a Ambev já estava trabalhando um pouquinho, mas eu ainda não conseguia ainda, né, até porque trabalhar naquele tempo com vendas, com moto, não era coisa também que todas as mulheres queriam fazer, né? Exatamente. Eu lembro que tinha em torno de 5% só de mulheres em todo o quadro, né? Era realmente muito, muito restrito. E a dificuldade na época era encontrar vendedoras que pilotassem motos, né? Era o principal entrave. Mas muito bacana, porque desde aquela época a empresa já se preocupava com isso, né? E, de fato, naquela época não encontrava. Hoje, provavelmente, melhorou um pouco, mas quando a gente fala, por exemplo, da liderança, né? Porque as pesquisas mostram também que quando você tem uma CEO ou uma mulher em altos cargos de liderança, proporcionalmente você consegue colocar mais mulheres. E eu trabalhei depois na PepsiCo e na época a CEO era uma mulher, inclusive uma mulher indiana, eu achava isso máximo, né? Uma mulher indiana liderando uma empresa americana, achava isso sensacional. E foi quando eu, de fato, despertei para essa questão da importância de ter mulheres em cargos de liderança, né? Até então, eu havia trabalhado em muitas empresas onde o quadro era predominantemente masculino. Deixando claro que, assim, eu nunca tive dificuldade com os meus colegas homens, pelo contrário, eles me ajudaram muito na minha carreira, e se hoje estou aqui é porque eu tive chefes, tive colegas de trabalho que me ajudaram a chegar até aqui, né? Só que nos últimos anos, e a gente, não sei se vocês percebem, mas assim, existe uma espécie de revolução silenciosa, né? Porque as mulheres estão tendo cada vez menos filhos, porque elas estão estudando mais, elas querem crescer na carreira, e algumas barreiras que no passado existiam, não vou contratar mulher porque mulher engravida e tal, isso caiu por água abaixo, né? É só olhar na estatística do IBGE que você vê que os níveis de natalidade, fertilidade, não sei exatamente qual é o nome que usa, vem caindo nos últimos anos. E as mulheres, sim, estão se preparando cada vez mais. Então, não faz sentido mais não termos mulheres em cargos de liderança, né? Outra coisa é que o equilíbrio entre homens e mulheres, principalmente nas equipes, né? Eu não estou aqui, isso não é uma bandeira feminista, não tem nada a ver. Mas eu sou feminista porque eu defendo sim que hoje as mulheres precisam de ajuda, por isso que a gente chama equidade, né? Porque a gente busca a igualdade. Então, hoje não existe igualdade. Então, ainda é uma questão de equidade, ainda precisamos de ajuda. Mas os melhores resultados são as equipes equilibradas entre homens e mulheres. E aí eu amplio um pouquinho mais falando também da diversidade. Aí a diversidade de uma forma geral. Gênero, raça, religião, por um simples fato. Quanto mais diverso, maior representatividade você tem do público geral, né? Então, você consegue oferecer melhores produtos ou melhores serviços tendo uma representatividade maior, né?
mas a minha bandeira nos últimos anos tem sido a questão da mulher, porque eu, como mulher, me senti solitária em alguns momentos, né? Em cargos de liderança, em dificuldade de contratar mulheres. A mulher tem uma visão diferente do homem, aí não é melhor nem pior, é só diferente, né? Sim. E essa diferença, ela ajuda muito no mundo dos negócios. E é bem interessante você falar isso, Magda, porque depois daquele tempo lá da Ambev, né, foram 5 anos, eu vim para cá, depois voltei para o Brasil de novo em 2012, e assim, eu tive uma experiência fantástica, porque eu fiquei um período na Oi, né, e aí naquela época eu já estava como gerente regional, e assim, o que foi interessante, porque eu não foi nada assim programado, mas no final eu estava ali com 8 lojas, né, que eu tinha que realmente administrar, e eram 8 gerentes mulheres, né? A gente até no meio do processo tinha tentado, tinha uma pessoa, tinha um rapaz que né, quase ficou na vaga e no final ele acabou não dando certo, mas enfim. E aí eu me vi ali, foi assim, o meu primeiro, de fato, assim, contato em estar liderando mulheres. E aí eu acho que isso se deve muito de hoje, eu realmente é assim, né? Eu falo que assumir essa coisa de atuar com a mentoria, fazer um processo de mentoria exclusivo para mulheres, não dizendo que eu não atendo homens, eu também tenho clientes homens, né? Recente agora eu estava atendendo uma empresa no Pará e eram só sócios e eram homens, não tinha nenhuma mulher. Então, assim, eu atendo homens, mas nesses últimos meses eu resolvi fazer um processo de mentoria. Processo de mentoria eu faço individual, então independe, mas também processo de mentoria em grupo com mulheres. E aí foi quando eu né, fui lembrando desse período que eu estava lá na Oi, lá em 2012, e eu me vi ali realmente liderando mulheres. E aí eu vi que experiência fantástica eu tive, né? Consegui ali, desde aquele momento, viver alguns desafios em liderar só mulheres, né? Eu também, como mulher, assim como você, estava num momento numa empresa onde a gente tinha um equilíbrio, mas quando a gente falava sobre gerentes e gerentes regionais, nós não éramos muitas, né? Precisava de ter mais mulheres. Então, eu lembro que, diante de um quadro de gerentes regionais e gerentes de filiais, só tinha eu e outra mulher, né? Então, a maioria eram homens. Mas, enfim, mas naquele tempo, né, a Oi já atuava com essa questão, já tentava trabalhar, não era ainda a igualdade, mas tinha essa questão da equidade, porque tinham mulheres, tem diretoras mulheres também. Mas, para mim mesmo, foi essa questão dessa, né, de fato, de estar ali trabalhando na prática, liderando mulheres, e que essas mulheres também eram líderes, né, porque elas eram gerentes de lojas. Então, eu também via muitas vezes uma dificuldade. Então, a gente tentou, inclusive, equilibrar. Então, em algumas lojas, a gente tinha, por exemplo, supervisores, né, homens também. Mas a gente via que mesmo ali, principalmente quando elas precisavam lidar com alguma, por exemplo, na época, né, loja em shopping. Então, às vezes tem algumas particularidades. E aí, às vezes elas chegavam, poxa, Dani, eu tive essa situação, várias situações. E depois eu fui entendendo porque em seguida eu fui trabalhar em shopping, né? Então eu acabei saindo de ser a lojista para trabalhar na administração. E aí também eu vi isso, né? Mas assim, Magda, antes da gente alongar um pouquinho mais a nossa experiência, eu queria que você compartilhasse aqui conosco com a tua experiência, com as tuas palavras, com o teu conhecimento, o que para você hoje de fato é essa questão da equidade de gênero na liderança corporativa. Dani, essa minha pauta, né, primeiro que, assim, hoje é desigual, né? A gente tem, se você for olhar mulheres CEOs, não passa dos 13% no Brasil, né? E não é diferente no mundo também, né? Então, a própria ONU, ela criou os princípios do empoderamento das mulheres. É uma série de critérios que ajudam as empresas a incluir mais mulheres, principalmente não só na liderança, mas em todo o seu quadro, né? Então, as empresas interessadas podem lá assinar esse compromisso, e é muito interessante porque esse compromisso ele precisa ser assinado pelo CEO da empresa, por uma razão também muito simples. Se não for uma estratégia da empresa, não funciona, tá? Sim. E aí, eu queria trazer alguns exemplos práticos de qual o impacto disso, né? Por exemplo,
tanto no varejo ou qualquer segmento, né? Você hoje, a população, ela é predominantemente feminina aqui no Brasil. Tem mais mulheres do que homens. E em alguns estados isso também se repete. E aí, se você não representa o seu consumidor, o seu cliente, você pode ter problemas com o seu negócio, né? Sim. Recentemente eu fui numa concessionária e aí o meu marido atrasou um pouquinho, eu entrei na loja e fiquei esperando meu marido chegar e nenhum vendedor chegou perto de mim. Até que meu marido chegou e o vendedor se aproximou. Poxa, assim, primeiro, né? Sim. A decisão de compra, principalmente de um casal, ele é muito influenciado pela mulher. Mas eu poderia ser a compradora naquela hora. Naquela hora, de fato, eu não era compradora. Inclusive, eu tenho um carro daquela marca, né? Poderia ser eu querendo trocar o meu carro. Por sorte, era meu marido, mas eu falei na hora. Eu falei, olha, eu estava aqui já alguns minutos em pé, ninguém me abordou. Só foi meu marido chegar, vocês se aproximaram. Então, isso é não entender o consumidor. Sim. Por outro lado, outra marca, que vocês devem ter visto comercial aí, a presidente da empresa tem um comercial com ela mostrando o carro e falando de preço e tal. Eu, como mulher, me identifiquei com aquela marca. Eu até nunca tive um carro daquela marca, mas eu considero agora na minha próxima troca. Acho que a gente pode falar da marca, né? Que eu acho que é a Peugeot, né? Exatamente, sim. Então, a presidente foi lá e falou sobre o carro. Então, se tem uma mulher por trás, deve ter um carro que vai atender às necessidades das mulheres, que são diferentes, né? Nem melhor nem pior, são diferentes. Mas são esses os detalhes, né? Outro exemplo, às vezes a gente tem uma palestra, 5 palestrantes, todos homens. Eu tenho a sensação que não é para mim. Eu fico assim, sim, cara, né? Bacana. Às vezes tem evento, inclusive, sei lá, falando de inovação. Que inovação é essa que não tem diversidade? Para mim já é estranho, né? Sim. Então, é um negócio sutil, mas é uma mudança no comportamento, é uma mudança na sociedade. Então, os homens e mulheres, né, todos nós, a sociedade, precisa ficar atenta quem é seu consumidor, quem é seu cliente, né? Que produto você está oferecendo, como você está entregando isso. Então, é muito importante. E as mulheres no mercado de trabalho, elas conseguem dar sua opinião, trazer questões que são específicas das mulheres. As mulheres têm uma questão de segurança, de proteção muito, eu acredito, muito mais aguçada do que os homens. Então, isso é um elemento importante, dependendo do negócio. Uhum. Então, são questões que a sociedade evoluiu e que as empresas precisam ficar atentas, né? Exato. Então, eu estou falando que, assim, colocar mulheres em cargos de liderança é uma questão de negócio, de estratégia de negócio. Sim, exato. E assim, por que eu achei interessante quando a gente pensou qual o tema que a gente vai trazer, e você já trata desse assunto com muita propriedade e vive isso também, né? Porque hoje, como eu lido realmente, assim, 80% dos meus clientes realmente são mulheres, e aí eu lido geralmente com líderes. Claro que eu também atendo pessoas que não são líderes ainda, mas a maioria também são mulheres, muitas vezes são donas de empresa, e que elas vivem isso na prática. Mesmo quando ela é a dona da empresa, às vezes ela consegue ter determinadas situações, passar por situações com o fornecedor, às vezes, muitas vezes até com o próprio cliente, tá? Então, por às vezes dizer, você que é a dona da empresa, né? Então, enfim, então, às vezes tem muito isso. Não sei se como você também está nova aí como sócia, né, da Cross Experience, mas enfim, às vezes tem esse tipo de situação, né? Da pessoa, de repente, não esperar, né? E achar que o dono tem que ser só um professor, um homem, não sei. Tô trazendo assim porque com as minhas clientes que já atuaram em alguns cargos específicos, trabalhar com alguns tipos de produto, e aí chega, por exemplo, num fornecedor, num cliente, né? E aí o cliente fala, você que é a gerente dessa marca ou disso aqui, eu estava esperando uma outra pessoa. E é tão assim, tão aberto, tão espontâneo, que a pessoa não fala por mal, a pessoa tá falando sincera, entendeu? E aí, às vezes, numa sessão, a pessoa traz... Eu fiquei hoje constrangida com esse fato, né? E aí ela me traz e eu falo, pois é, mas é por isso que a gente precisa atuar mais.
E eu falo que a forma que hoje eu tenho feito para contribuir é o quê? É ajudar essas mulheres a serem líderes mais estratégicas, para que elas se sintam ainda mais fortes, né? E não ter essa coisa da liderança feminina ainda muito focada no emocional, na coitadinha, naquela que, né, que, não, mulher é fácil de lidar. Não, peraí, depende da situação. Nós somos também estratégicas, né? Então, a ideia de eu também ter começado era sobre isso, né? Dani, eu já passei por situações, por exemplo, eu fui líder muito, acho que com uns 26, antes dos 30 anos, né? E eu participei de algumas reuniões com o sindicato, que o sindicalista falava, é com essa menina que eu vou negociar, né? Coisas desse tipo, ou então, em coisas básicas de, sei lá, emplacar carro, né? O carro é seu, é seu, por que mulher não tem carro? Né? E em situações de reuniões também com fornecedores, eu já passei por algumas situações, para mim, engraçadas. Por quê? Eu sempre pontuo para as pessoas, sabe, Dani? Assim, eu acho que nós, tanto homens como mulheres, a gente não pode ter medo de falar o que incomoda, né? Sim. Lógico, numa comunicação adequada, não precisa ser uma comunicação agressiva, mas relatar o incômodo, olha, isso não foi bom, não gostei, me senti assim. Então, relatar, porque, de fato, nós mulheres temos um estigma, né? Se nós somos um pouco mais assertivas, nós somos grosseiras. Mas se for um homem fazendo a mesma coisa, tá tudo bem, é porque foi homem. Enfim, né? Uma comunicação mais agressiva não fica bem nem para o homem nem para a mulher, né? Então não tem gênero nesse caso, né? Tem que ser uma comunicação respeitosa. Mas eu costumo pontuar todas as situações que me incomodam, né? Inclusive, no exemplo que eu dei da concessionária, eu falei para o vendedor, falei, olha, se eu fosse a compradora nesse momento, você teria perdido sua venda, porque eu iria embora, né? E acabou que a gente foi embora e nem fechamos negócio, porque aquilo me incomodou tanto que eu resolvi sair para a gente pensar o que ia fazer, né? Entendi. Pois é. E assim, Magda, hoje, quais são as dicas que você poderia deixar aqui para a gente com relação né, para as empresas hoje começarem a pensar um pouco mais, talvez com a tua experiência, por ter atuado em empresas que já tinham esse cuidado também com a equidade de gênero, né? Então, assim, qual a dica que você deixa aqui para contribuir aí, já que você tem essa vasta experiência com RH, então você estava lidando com recrutamento e seleção, como é que essas empresas podem estar, né, pensando um pouquinho mais sobre isso, o que é que elas podem estar fazendo para começar a ajustar, né? Dani, isso é uma pauta extremamente estratégica. Então, a primeira coisa, né, e aí uma conversa direta com os RHs, essa pauta tem que estar na mesa do presidente, do CEO, do maior cargo da organização, né? Inclusive, as empresas com capital na Bolsa de Valores, esse indicador de percentual de mulheres em cargos de liderança é um indicador de sustentabilidade. Então, podem consultar os relatórios de sustentabilidade das grandes empresas, que você vai ver lá que esse item faz parte do relatório. E é um negócio, Dani, que parece que não anda, sabe? Assim, ou faz parte da estratégia da organização, ou de fato não vai andar. Então, esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto precisa ser uma pauta estratégica, precisa ser, que seja um indicador, aí cada empresa escolhe isso, né? Mas se é um indicador de sustentabilidade, que seja um indicador para ser acompanhado. O segundo ponto é que, de fato, precisa ser construído um pipeline de liderança, né? Então, você precisa formar as mulheres na base, homens e mulheres, né? O ideal é que você tenha um equilíbrio. Então, façam programas de sucessão, de formação de sucessores, com equilíbrio entre homens e mulheres, preferencialmente a mesma quantidade. E que, lógico, que seja promovido o profissional mais preparado naquele momento. Sim. Mas é importante que exista pelo menos isso, né? Porque senão as mulheres também não têm oportunidade.
é um fato que a mulher ela tem uma carga adicional, porque geralmente ela é executiva, ela tem filho, ou ela cuida de alguém, ou enfim, a vida da mulher ela tem vários papéis e isso sobrecarrega muito, né? Então, uma dica para as mulheres é conversem em casa, né, sobre suas carreiras. Esse combinado precisa ser feito com o marido, com o pai, com o filho, com quem tem influência. Porque nós não somos Mulher Maravilha, não temos superpoderes e não vamos dar conta de tudo. Então, algum prato vai cair dessa forma de equilíbrio aí. Então, é muito importante que a mulher se posicione no seu convívio e até dentro da empresa. Dentro da empresa, é importante que ela sinalize que ela quer crescer. Porque existe também, Dani, ainda um tabu, né? Eu sempre falei que eu queria crescer, né? Se eu estava pronta ou não, era outra coisa. Mas a pergunta é, se eu não estou pronta, o que é que eu preciso fazer para ficar pronta? Porque eu quero ficar, né? Então, a mulher também precisa declarar isso sem ter nenhum receio, né? E ter essa cultura, e aí é uma mudança cultural mesmo dentro da organização, precisa mexer na cultura, o trabalho da diversidade, e aí eu amplio mais uma vez a questão da diversidade de uma forma geral, homens, mulheres, religiões diferentes, opções sexuais diferentes, enfim, todos sendo respeitados e todos tendo as mesmas oportunidades. E é super importante ter falado isso, porque uma das lives que eu fiz, né, em uma dessas lives eu falei sobre essa questão, fiz até uma live falando sobre trabalho, né, e família, e tocando justamente nesse assunto de que a gente não precisa de fato escolher, mas como a gente tem vários papéis, assim como os homens também têm, mas assim a gente acaba tendo outros papéis, a gente tem que começar a ter tantas situações de conversar em casa, de ter momentos de falar assim, olha só, esposo, essa semana eu vou ter uma reunião super importante, ou uma apresentação, ou um fechamento de mês, de bater meta, enfim. E eu vou precisar estar um pouco mais dedicada lá na empresa, né? E aí, ao mesmo tempo, você também saber medir, porque, por exemplo, nessa live que eu fiz, eu tinha pedido para as pessoas me mandarem algumas perguntas, né? Antecipada para poder eu responder na live. E aí, uma das coisas que veio foi assim, Dani, eu não sei o que é que eu faço. Tipo, o meu trabalho está comprometendo o meu casamento, né? E aí eu entendi aquilo ali, porque eu já vivi isso também um tempo atrás, de você viver focada só na tua carreira, de você achar que aquele momento é teu, que também pode ser, não tem nada de errado, mas que a gente tem que lembrar que pelo menos o domingo você lembre de programar alguma coisa, você que é mãe com os teus filhos, mas quem não tem filho, programar com o esposo, né? Ou marcar de encontrar os amigos, porque esse equilíbrio é importante, né? E isso também vai ajudar, porque de nada adianta você também ali estar só focada na tua empresa, né? Na empresa que você trabalha e tal, de você, chega um tempo também que você cansa, assim, eu falo, o teu bem-estar, ele acaba sendo comprometido, porque você tá ali super top lá no trabalho, mas você não tem a felicidade que você busca, tanto no teu bem-estar físico, ou em casa, né, ou muitas vezes, assim, em várias vertentes. Eu costumo falar, quando eu falo de bem-estar, eu chamo de bem-estar do fêmea, que é o bem-estar físico, emocional, mental e espiritual. Então, só esses 4 pilares, a gente precisa tentar manter o equilíbrio. Claro que não dá para ficar tudo tão equilibrado, mas dá para estar ali próximo, né? Porque a gente tem que lembrar que nós temos vários papéis. E aí, quando a gente começa a organizar a nossa vida nesses papéis, a gente consegue aí estar trazendo um equilíbrio. E aí a gente acaba não ficando tão estagnada, assim, tão cansada mesmo, nem no trabalho, né? Nem achando que eu estou dando só foco em casa e meu trabalho ele não está sendo, né, tendo a importância que eu quero dar. Então, eu acho que aqui a ideia é a gente, né, conseguir também estar mostrando isso na empresa, como você falou, olha só, eu quero crescer, eu busco crescimento, eu tenho mobilidade, né, eu posso mudar de cidade, enfim, para a empresa poder entender o que até onde também ela pode estar apostando, né? E outra coisa que você falou, só para poder concluir aqui, essa questão também, né, dessa coisa de muitas vezes não contratar por conta que a pessoa não tem filho ainda e ela pode engravidar, então isso pode ser um problema. Ou uma das coisas que eu tenho visto recente em alguns grupos que eu participo é a questão da idade, né? Então, às vezes a empresa acha que uma mulher
por exemplo, na minha idade, com 40, eu tô com 41 anos. Essa semana eu faço 42, né? Então, assim, acha que a pessoa tá velha, que não dá mais para, né, para contratar. E muitas vezes eu já vi, né, revisando currículos de mulheres, por exemplo, de mulheres com 40, com 45 anos, com uma experiência fantástica, que a empresa ia ganhar muito, né? E aí ela ia ganhar tanto na equidade de gênero, quanto na competência daquela mulher, né? E esse hoje também é outro problema aí que a gente tem na sociedade, a questão da idade, né? Isso. Dani, duas coisas que você falou, né? Um exemplo que eu trabalhei com uma executiva, que ela era executiva e o marido também. Então, na agenda deles tinha a quarta-feira para ir ao cinema, o casal. Estava na agenda o balé das filhas, tudo estava na agenda de um e de outro. Inclusive, as férias eles dividiam. Tinha as férias com as crianças e as férias do casal. Então, isso de fato é muito importante para você conseguir de fato atender todos esses papéis. Então, esse é um exemplo que eu aprendi com essa executiva e hoje eu faço isso também na minha vida pessoal. E a outra questão da idade que você tocou, que é extremamente importante. Gente, em breve teremos pessoas, aqui eu vou falar aqui do Brasil, né? Uhum. Pessoas acima, né, 50 anos a mais, 50 a mais, do que jovens. Então, a diversidade também precisa ser de gerações. E é muito importante colocar profissionais experientes junto com profissionais jovens, né? O mais experiente ganha com a vitalidade e a inovação do jovem e o profissional, e vice-versa, e o jovem ganha com a experiência desse outro profissional. Ou o inverso, porque também tem profissionais, eu conheço profissionais com mais de 60 anos que são mais inovadores do que alguns garotos jovens que eu conheço. Então, hoje, idade não é mais um problema. Até porque a tecnologia proporcionou um negócio muito bacana para a gente. Tudo está nas nossas mãos. Hoje, com o celular, você descobre qualquer coisa, você traduz para qualquer idioma, você tem a informação que você quiser. Então, não tem mais idade, né? Não, esse negócio de idade é bobagem. Então, essa questão da idade, a sociedade também mudou e o mercado, e aí profissionais de RH que estão mais próximos dos líderes, conversem com as suas lideranças sobre isso. É um tema extremamente importante que eu, Dani, também tenho algumas parcerias com pessoas 50 a mais, 60 a mais, porque é um público que me interessa muito, né? Tanto na Athena Jobs quanto na Cross Experience. Dani, uma questão muito importante também falando da diversidade é a diversidade de maturidade, né? No futuro breve, teremos mais pessoas maduras, profissionais maduros no mercado do que jovens, né? A gente está falando da população que, como eu falei anteriormente, as mulheres estão tendo menos filhos, né? Eu até brinco que assim, minha avó teve 14, minha mãe teve 4, eu tive 1. E isso se reflete na sociedade, né? Então, falar de maturidade de profissionais maduros é extremamente importante. E é importante que exista essa diversidade, que o profissional maduro aprenda com os jovens e que os jovens aprendam com esse profissional que tem mais experiência. Outra coisa é que os profissionais 50 a mais, 60 a mais, inclusive, seja para ser profissional da sua empresa ou como consumidor, é uma pessoa que tem uma renda per capita maior. Então, assim, quem não conhece ainda esse público, acho interessante pesquisar. Então, pesquisem sobre a maturidade, porque está aí, é um mercado, inclusive, muito interessante para ser explorado, né? Uhum. Inclusive, tem uma startup que recruta os 50 a mais, que é a Mature Jobs, que é sensacional, faz um trabalho muito sério e que eu super recomendo, né, para as empresas que conheçam o trabalho deles e seja como consumidor também. Por exemplo, esse público é um público que me interessa tanto para a Athena Jobs
porque mulheres líderes, imagine que eu queira contratar mulheres CEOs, né, pela experiência, provavelmente ela vai ter mais de 40 anos, né? E hoje a gente está falando de jovens de 40 anos. Exato. Né? E a questão aqui na minha academia também, que são pessoas que querem ter qualidade de vida, querem fazer exercício, e é um público extremamente interessante. Então, eu já estou pesquisando esse público e eu recomendo que as empresas também entendam um pouco mais esse público e pesquisem, né? Minha recomendação é pesquisem sobre maturidade. E assim, Magda, não é só um problema que a gente tem no Brasil, porque aqui na Suécia também, aqui na Suécia, claro, existem outros tipos de situações, de preconceitos também, como em qualquer outro país da Europa, mas hoje também aqui tem empresas, tá, de recrutamento focadas em pessoas acima de 50 anos, a partir de 40 anos já tem. Mas, por exemplo, saindo, a pessoa não é imigrante, são suecas mesmo. E aí, quando eu falo sueca mesmo, né? E assim, eu tenho amigas que, por estarem próximo dos 50 anos aqui, elas também têm dificuldade de conseguir se recolocar. Então, se engana quem acha, esse é um problema só do Brasil. Gente, não é. Eu estou num país que as pessoas falam, é um país de primeiro mundo, a Suécia é um país fantástico. É um país fantástico, mas alguns problemas, como essa questão da idade, aqui também tem, tá? E aí não é só, por exemplo, pode ser problema com imigrante. Não, não é. Estou falando de pessoas que são suecas mesmo, né? A gente fala o nativo mesmo, que também tem esse problema com a questão da idade, né? Então, assim, é algo que mesmo em países aqui na Europa, a gente tem esse problema. E eu tenho amigas que moram em outros países da Europa e que já passaram por essa situação e que conseguiram se recolocar com o famoso network, né? Então hoje essa é uma dificuldade mundial e que eu entendo que empresas aí como a sua, que já estão acordando para esse público do jovem 40 mais, né? Já tá na frente de outros, porque quando essas empresas que hoje não contratam essas pessoas, né? Ou seja, está perdendo a experiência, está perdendo também a questão da equidade, muitas vezes independente de ser homem ou mulher, então isso também. E a outra coisa que está deixando de estar aí, né, com pessoas que vão poder estar agregando, como você falou, somar, né? Claro que a ideia não é também não dar trabalho para os jovens, porque eu também sou super a favor de jovens, mas é preciso ter equilíbrio, e eu acho que isso aí tem a ver também com a equidade, né, da liderança corporativa, de ter líderes jovens e também ter líderes com maturidade, com experiência. Exatamente. E assim, uma coisa que eu vi... Só para concluir, para eu não esquecer aqui, que eu estava conversando com uma amiga esses dias, que trabalha com recrutamento, e aí ela tem uma agência, né? E ela falando, Dani, olha só, peguei um cliente esses dias, um cliente meu aqui queria uma pessoa para ser líder, e como é que eu ia conseguir uma pessoa com mais de 10 anos, com 10, 15 anos de experiência, que fosse menos de 35 anos? Né? Tipo assim, pode até ser que a pessoa começou cedo, mas a experiência que aquela empresa queria, de ter MBA, de não sei o quê, tipo assim, é impossível, entendeu? A pessoa ter uma experiência de 15 anos e ter menos de 35 anos. Não tem como, entendeu? Assim, pode existir, mas assim, vai ser 2 pessoas em 1000, entendeu? Isso. Dani, tem outra coisa que é um movimento que eu tenho visto, né? O movimento do empreendedorismo, ele tem crescido muito, né? Então, as empresas, né, do mercado tradicional precisam ficar atentas, porque a gente pode ter também uma escassez de profissionais. Quando as pessoas descobrirem, né, esse mundo novo do empreendedorismo, a liberdade que você tem. Lógico que aqui no Brasil não é fácil empreender, mas eu vejo também que assim, existe muita oportunidade. Se você faz um trabalho sério, se você tem um bom serviço, um bom produto, tem muita oportunidade. Se souber trabalhar, tem muita oportunidade. E esse é um mercado que eu vejo muitos jovens entrando também. Assim, eu conheço jovens que estão cursando universidade, fazendo curso superior, e eles não querem entrar no mercado tradicional. Então, as empresas também precisam ficar atentas que tem um mercado aí muito novo e que as pessoas também estão escolhendo seus empregos, escolhendo o que vão fazer. Principalmente essas novas gerações, o chip delas
são diferentes. Não é igual a geração X, né? Que vivia do trabalho e do emprego. Hoje isso mudou também. Então, isso é um ponto de atenção para as grandes corporações, principalmente. E porque a gente fala, né, que a nossa geração aí, né, a gente era muito fiel, a gente pensava assim, vou entrar nessa empresa, quero fazer carreira até chegar onde for possível. Hoje o que a gente vê é jovens dizendo assim, eu estou nessa empresa, mas se eu tiver outra oportunidade em algo que eu acredite mais, talvez um propósito, talvez até financeiro também, a pessoa muda rápido, ela não pensa nem duas vezes, né? Exatamente. Então, assim, é uma geração aí que não tem mais essa coisa de que, eu vou entrar nessa empresa, vou ficar aqui para sempre. Não, no nosso tempo era assim, a gente tinha aquele sonho, né, de crescer, se tornar diretora, enfim. E assim, essa juventude de hoje, ou ela realmente começa uma empresa, né, e tem muitas empresas, startups fantásticas, com jovens assim, brilhantes, né? E também tem muito isso, deles não são apegados. Eu falo assim, se apegar nesse sentido de até veste a camisa da empresa, tudo, mas tipo assim, se ele tiver que mudar por algum interesse próprio, por uma oportunidade, ele não pensa em nada, ele só vai dizer, chega no RH e dizer assim, próxima semana eu já não posso continuar, eu posso pagar o aviso, mudei, né? E eu tenho certeza que isso é muito também, né, da nossa geração, da nossa criação, enfim, são várias vertentes e que para a gente até hoje fazer isso tem um certo, né? A gente vai ter com certo cuidado, vai ter uma atenção, mas é muito da nossa geração e não existe certo ou errado, né? É muito de cada um, da personalidade. O meu recado também para as mulheres, né? Existem já plataformas trabalhando com trabalhos freelancer, que é um negócio que interessa muito as mulheres, poder trabalhar de casa, fazer o seu horário. Então, tem plataformas freelancer, tem algumas startups também que é uma outra pegada, uma outra forma de trabalhar. Então, assim, a minha sugestão é fiquem atentas a todas essas mudanças no mercado de trabalho. Inclusive, tem muitos eventos gratuitos, por exemplo, em São Paulo tem vários eventos, né? De startups. Aqui em Natal, eu tenho acompanhado também, o Sebrae é um lugar sensacional para acompanhar esses eventos. Tem muitos eventos gratuitos que assim não tem desculpa, né? Estou desempregada, não tenho grana, não tem desculpa, assim, evento gratuito. Existem várias lives gratuitas na internet, inclusive igual a essa que você está fazendo, né? Uma profissional que disponibiliza conteúdo de qualidade, de graça. Então, hoje, com a tecnologia, não existe mais desculpas, né, para dizer que não consegue crescer ou que não tem a informação. A informação está disponível para todo mundo, é só a profissional buscar. Então, minha sugestão, busquem conhecer também o empreendedorismo, que pode ser um caminho muito interessante no mercado de trabalho. Exato, ótimo, Magda. E para a gente aproveitar aqui, eu queria que você deixasse para a gente e falasse, para concluir mesmo, né, como é que as pessoas conseguem se conectar com você, tanto aí no Cross Experience, mas também na Athena Jobs, né? Que aí eu vou colocar aqui também embaixo no canal os teus contatos de ambos e quem tiver em Natal pode entrar em contato com você para o Cross Experience e para a mesma coisa para a Athena Jobs, né? Então, vamos lá. O meu perfil pessoal aqui no Instagram é Magda Damasceno. Tem o perfil da Athena Jobs também no Instagram. E da Cross é crossexperience.natal. Então, são todos os meus contatos. Sou eu mesmo que cuido, só da Athena Jobs que eu tenho uma equipe cuidando, mas da Cross e o meu pessoal eu mesmo respondo, então estou super disponível. Maravilha, Magda. Eu quero te agradecer pela tua disponibilidade, né? Bom, Magda, eu quero te agradecer pela tua disponibilidade, por esse bate-papo fantástico. Tenho certeza que foi o primeiro, mas não será o último. Que a gente vai fazer aqui outros bate-papos como esse, tentar fazer lives também. Mas eu fiquei super feliz de estar aqui com você, contribuindo, falando sobre equidade, falando sobre liderança, falando sobre as situações que hoje as empresas também, né, estão enfrentando, desafios, o próprio RH também aí enfrenta esse tipo de desafio, mas eu acho que o mais importante a gente conseguiu aqui, que era estar
compartilhando conhecimento, está trazendo dicas e exemplos, né, para as pessoas que vão estar aqui assistindo depois, para que elas tenham mais consciência, né? E aí eu sempre falo que essa conscientização é necessária hoje, que a conscientização a gente fala que é consciência mais ação. Então, espero que você que esteve aqui conosco hoje haja, né? Porque eu sempre falo que ação é tudo. Então, achou interessante o nosso tema? Deixa seu comentário aqui também e compartilha conosco aqui o que você, né, começou a fazer diferente a partir desse nosso bate-papo, tá bom? Então, agradeço por cada um de vocês que esteve aqui conosco e a gente se vê em breve por aqui pelas redes sociais.